Terremotos, pandemias, guerras e caos global seriam apenas coincidências ou o cumprimento do Apocalipse? Pense por um momento. E se os eventos descritos no livro do Apocalipse já estivessem acontecendo diante dos nossos olhos? E se as 7 taças da ira de Deus, anunciadas há milênios, estivessem se cumprindo agora, no mundo moderno? As provas estão à nossa volta, mas quantos estão atentos aos sinais? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Bíblicas Animadas. Que Deus derrame bênçãos sobre sua vida e sobre toda a sua família. Hoje, traremos um estudo profundo sobre um dos temas mais intrigantes da Bíblia, as 7 taças do Apocalipse. Vamos analisar cada uma delas e comparar com os acontecimentos do mundo atual. O que revelaremos aqui pode mudar sua forma de enxergar a história e os eventos que estão se desenrolando diante de nós. Antes de começarmos, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Afinal, a palavra de Deus precisa ser espalhada e juntos podemos despertar muitos para a realidade espiritual em que vivemos. Contexto bíblico. Para entendermos o significado das 7 taças, precisamos voltar ao livro de Apocalipse, capítulo 16. Elas são descritas como julgamentos divinos, um sinal claro de que a ira de Deus será derramada sobre a terra. Mas quando isso acontece? Bem, essas taças estão ligadas à grande tribulação, um período de grandes dificuldades e sofrimentos para o mundo, justo antes do retorno de Cristo. Esses julgamentos são cruéis, mas ao mesmo tempo têm um propósito: despertar a humanidade para a realidade espiritual e preparar os corações para o retorno do Senhor. Apocalipse capítulo 16, versículo 1 diz: E ouvi, vinda do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Essas taças não são apenas símbolos de destruição, mas também sinais da misericórdia de Deus, pois Ele nos avisa com antecedência, para que possamos estar preparados e vigiar. E como vamos ver, as profecias do Apocalipse não estão distantes de nós. Elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Agora, vamos começar a explorar essas 7 taças uma por uma. Fique atento, pois cada uma delas traz uma reflexão profunda sobre os tempos que estamos vivendo e sobre o nosso papel como cristãos neste cenário. Comparação: as 7 taças e eventos atuais. Agora que entendemos o contexto das 7 taças, vamos analisá-las uma a uma e ver como elas se comparam com os eventos que estamos vivenciando hoje. Prepare-se, porque as conexões entre as profecias e o mundo moderno são impressionantes. Primeira taça: feridas malignas. Apocalipse capítulo 16, versículo 2. Na Bíblia, foi derramada a primeira taça sobre a terra, e fez-se uma úlcera maligna e perniciosa sobre os homens que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. No mundo real, vivemos em tempos de doenças misteriosas, pandemias que surgem com rapidez inesperada, como a Covid-19. Não podemos ignorar o fato de que muitas dessas doenças se espalham por todo o mundo, afetando milhares, e em alguns casos, provocando feridas físicas e psicológicas profundas. Mas será que isso é apenas uma coincidência? Será que as pandemias modernas, como a Covid-19, são uma manifestação de algo maior? A Bíblia nos alerta sobre doenças que atingem aqueles que rejeitam a Deus. E isso, de certa forma, parece estar acontecendo diante de nossos olhos. Segunda taça: o mar transformado em sangue. Apocalipse capítulo 16, versículo 3. Na Bíblia, foi derramada a segunda taça sobre o mar, que se tornou sangue como de um morto, e morreu todo ser vivo que estava no mar. No mundo real,
A poluição dos oceanos é um problema crescente. Águas infestadas de toxinas, manchas de óleo e até mesmo fenômenos como marés vermelhas que matam a vida marinha estão se tornando cada vez mais comuns. O mar, que sempre foi fonte de vida e sustento para muitas nações, agora está se tornando um símbolo de destruição e morte. E se isso for um sinal de que o mar de fato se tornará sangue, conforme a profecia? Será que a destruição da vida marinha não é um reflexo de algo maior, algo profético que está em processo de cumprimento? Terceira taça: rios e fontes em sangue. Apocalipse capítulo 16, versículos 4 a 7. Na Bíblia, foi derramada a terceira taça sobre os rios e as fontes das águas, que se tornaram sangue. No mundo real, a escassez de água potável tem sido uma questão crescente em várias regiões do mundo. Rios e fontes, que antes eram abundantes e limpos, agora estão contaminados por poluentes, metais pesados e resíduos químicos. A crise hídrica afeta milhões de pessoas e muitos governos enfrentam sérios desafios para garantir acesso à água limpa. Será que isso é apenas uma questão de escassez natural? Ou será que estamos vendo um reflexo das profecias se cumprindo? Os rios e fontes, que sempre foram símbolo de vida, agora estão se tornando impróprios para consumo, como o Apocalipse previu. Agora, vamos seguir para a quarta taça, que traz um fenômeno ainda mais alarmante: a intensificação do calor no mundo. Quarta taça: o sol queima os homens. Apocalipse capítulo 16, versículos 8 e 9. Na Bíblia, foi derramada a quarta taça sobre o sol, e deu-lhe poder para queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. No mundo real, em tempos recentes, temos testemunhado ondas de calor recordes em várias partes do mundo. Temperaturas extremas, incêndios florestais devastadores e fenômenos climáticos extremos, como furacões e secas, estão se tornando cada vez mais frequentes. A mudança climática, impulsionada principalmente pela ação humana, tem causado o aumento dessas condições. O calor se intensifica e a natureza parece estar gritando para que prestemos atenção. E o que fazer com as reações humanas diante desses desastres? Muitas pessoas, ao invés de se arrependerem, continuam desafiando os sinais de Deus e buscando respostas fora da verdade divina. Será que esse cenário está de acordo com o que Apocalipse descreve? O sol queima os homens, mas ao invés de arrependimento, a blasfêmia. Quinta taça: trevas no reino da besta. Apocalipse capítulo 16, versículos 10 e 11. Na Bíblia, foi derramada a quinta taça sobre o trono da besta, e o seu reino se tornou em trevas, e as pessoas mordiam a língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas úlceras, e não se arrependeram das suas obras. No mundo real, vivemos numa era de crescente escuridão espiritual e moral. As influências do mal parecem crescer à medida que a sociedade avança tecnologicamente, criando um novo reino da besta, onde o controle e a manipulação são amplificados. A luz da verdade está sendo obscurecida e as pessoas estão sendo envolvidas em trevas espirituais, enquanto o progresso materialista toma conta. Além disso, falhas massivas de energia, como apagões e dependência de sistemas digitais, começam a ser mais comuns. A grande pergunta é: estamos realmente vivendo numa era de trevas? O que era para ser luz, agora está obscurecendo o caminho da verdade. E assim como na Bíblia, muitas pessoas ainda não se arrependem. Em vez disso, se afastam ainda mais de Deus. Vamos agora nos aprofundar na sexta taça, que nos leva ao auge dos conflitos globais e profetiza a grande batalha final: o Armagedom. Sexta taça: Armagedom. Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 a 16. Na Bíblia,
foi derramada a sexta taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Pois são espíritos de demônios que fazem sinais e vão ao encontro dos reis de toda a terra para os ajuntar para a batalha daquele grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. No mundo real, a secagem do rio Eufrates, que já é uma realidade preocupante, é vista por muitos como um sinal do cumprimento dessa taça. O Eufrates, que sempre foi um rio vital para várias civilizações, está diminuindo drasticamente seu caudal, o que tem gerado sérios problemas na região. A escassez de água em áreas próximas ao Eufrates tem gerado disputas territoriais e tensões entre nações. Além disso, as tensões globais nunca estiveram tão altas. As relações entre potências mundiais estão cada vez mais instáveis. O Oriente Médio, berço de antigas profecias, continua sendo um ponto de agitação e violência. Grandes potências se posicionam estrategicamente em preparação para o que muitos chamam de o grande dia de Deus, o Armagedon. As guerras, ameaças nucleares e conflitos regionais estão preparando o terreno para um possível confronto final, conforme as Escrituras anunciam. Será que as nações estão sendo preparadas para o confronto final? Estamos assistindo a uma reunião de forças que, em última instância, culminará no julgamento divino? As palavras de Apocalipse parecem estar ganhando vida diante de nossos olhos. Sétima taça, terremotos e destruição final. Apocalipse capítulo 16, versículos 17 a 21. Na Bíblia, foi derramada a sétima taça no ar, e saiu uma grande voz do templo dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes e trovões. E houve um grande terremoto, tal como nunca houve desde que os homens se têm feito sobre a terra, tão grande foi esse terremoto. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia se lembrou diante de Deus, para dar-lhe o cálice do vinho da ira da sua indignação. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram encontrados. E caiu do céu sobre os homens uma grande saraivada, como pedras de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga do granizo, porque a praga era muito grande. No mundo real, os terremotos estão se tornando cada vez mais frequentes e devastadores. Países ao redor do mundo têm sido abalados por tremores de grande magnitude, e as destruições são imensas. O recente aumento na atividade sísmica tem chamado a atenção dos cientistas e das autoridades de proteção civil, que estão cada vez mais alarmados com a força e frequência desses eventos. Além disso, o monitoramento de asteroides e meteoros, que antes parecia algo distante, agora é uma preocupação constante. Estamos à mercê de uma possível colisão cósmica, com cientistas alertando para os riscos de objetos do espaço impactando a Terra. Por fim, as destruições mencionadas em Apocalipse, com cidades sendo arrasadas e ilhas desaparecendo, podem ser vistas como símbolos da vulnerabilidade da humanidade diante do poder divino. Estamos testemunhando sinais que nos lembram da fragilidade da Terra, da vida e do controle que temos sobre nosso próprio destino. Com todas essas profecias sendo cumpridas diante dos nossos olhos, surge uma grande pergunta: será que estamos de fato vivendo nos últimos dias? Vamos refletir sobre isso. A grande questão: estamos no fim dos tempos? Agora que analisamos as 7 taças do Apocalipse e as comparamos com os eventos que estamos vivenciando no mundo moderno, é impossível não se perguntar: será que estamos realmente no fim dos tempos? A resposta não é simples, mas os sinais estão cada vez mais evidentes. As profecias do Apocalipse nos falam de um tempo de tribulação,
de angústia, mas também de esperança para aqueles que permanecem firmes na fé. E muitos de nós, ao olharmos para o mundo ao nosso redor, podemos perceber que as palavras de Cristo e de João, no livro de Apocalipse, não são apenas metáforas ou histórias distantes. Elas estão acontecendo agora, diante de nossos olhos. No entanto, é importante ressaltar que a Bíblia nos alerta: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus, capítulo 24, versículo 42. Esse versículo é um convite para estarmos sempre vigilantes, atentos aos sinais, mas sem nos deixar ser tomados pelo pavor. Deus nunca quis que vivêssemos com medo do futuro, mas com a certeza de que, independentemente das circunstâncias, Ele está no controle de tudo. Como então devemos nos comportar diante desses sinais? O mais importante é estarmos espiritualmente preparados. As catástrofes naturais, as guerras, as doenças e os desastres podem abalar nossa confiança, mas a nossa fé em Cristo deve ser inabalável. A palavra de Deus nos diz que mesmo em meio ao caos, aqueles que confiam no Senhor serão guardados e protegidos. Mas, ao mesmo tempo, devemos entender que os sinais estão aqui para nos despertar. Eles não são para nos assustar, mas para nos lembrar de que o tempo de preparação é agora. Devemos nos arrepender, buscar mais de Deus e viver uma vida de santidade, conforme a sua vontade. Agora chegou o momento de refletirmos ainda mais sobre essa questão e de nos prepararmos para o que está por vir. A última revelação que temos a compartilhar é de extrema importância, então não saia ainda. Vamos concluir com uma mensagem de esperança e alerta. Conclusão: mensagem de reflexão e esperança. Queridos irmãos, enquanto observamos os sinais do fim dos tempos se cumprindo diante de nossos olhos, é fundamental que não olhemos para esses eventos com medo, mas com um coração disposto a se aproximar mais de Deus. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que a nossa preparação espiritual é o que nos manterá firmes. Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu as Escrituras para nos orientar e nos alertar. A palavra de Deus não é para nos assustar, mas para nos ensinar a viver com propósito, com fé e com vigilância. Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, e essa promessa é a nossa maior esperança. Portanto, enquanto o mundo ao nosso redor parece cada vez mais conturbado, que possamos encontrar paz no Senhor, confiando que Ele tem um plano perfeito para a humanidade e para as nossas vidas. Se você deseja continuar aprendendo sobre as profecias bíblicas e entender ainda mais sobre o que está por vir, eu convido você a se inscrever no canal Histórias Bíblicas Animadas, deixar o seu like, comentar abaixo e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a mensagem da Palavra de Deus e ajudar mais pessoas a se prepararem espiritualmente para o que está por vir. Agora, se você sente no coração o desejo de se aproximar mais de Deus e entregar sua vida a Ele, faça essa oração comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, venho diante de Ti com um coração contrito, pedindo perdão pelos meus pecados e reconhecendo a Tua soberania sobre a minha vida. Eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para me dar vida eterna, e hoje, com fé, eu o aceito como meu Senhor e Salvador. Me ajude a viver conforme a Tua vontade, a permanecer vigilante e a sempre confiar em Ti, mesmo em meio aos desafios da vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, saiba que o Senhor te acolhe com braços abertos. Não deixe de buscar uma igreja próxima da sua casa, onde você possa crescer na fé e em comunhão com os irmãos. Que Deus abençoe ricamente você e sua família. Que a paz de Cristo esteja sobre todos nós. Até o próximo vídeo.